Olá, como vai você? Eu vou cada vez melhor. E que dia é hoje? Hoje é o primeiro dia da minha nova vida. Meu nome é Georgia Fernanda Nardi, sou licenciada em Artes Visuais e Pedagogia e voluntária do programa Amor Exigente aqui na cidade de Sumaré, estado de São Paulo. Faço parte de uma equipe do Amor Exigentinho que está produzindo materiais de apoio para você que deseja trabalhar com a metodologia do Amor Exigentinho nas mais diversas esferas, inclusive na esfera educacional. Nós iniciamos os nossos encontros sempre com estas duas perguntas, salientando a importância do espaço para o acolhimento. O acolhimento é aquele momento em que a criança ou pequeno jovem está chegando ao grupo. E cabe ressaltar, que algumas questões precisam ser levadas em conta. Quem é essa criança que chega ao grupo? Como ela chega ao grupo? Ela vem porque ela está acompanhando algum familiar que participa dos grupos do Amor Exigente? Então ela vem para ficar na sala do Amor Exigentinho? Ela vem direto da casa dela? Ou ela vem da escola? Ou ela vem de um abrigo, de um lar? Essas questões serão o balizador para você que vai realizar o trabalho com os 12 princípios do amor exigente. A faixa etária para a qual eu proponho o trabalho com os 12 princípios que sustentam a metodologia do amor exigente será a de 10 a 12 anos. E é uma faixa etária muito interessante, mas específica. Eles já não são tão mais crianças, mas também estão entrando ali na fase da adolescência. Uma fase que é marcada por grandes mudanças, grandes transformações e requer o olhar atento e cuidadoso, a sensibilidade daqueles que se propõem a realizar um trabalho com essa turminha. Dentro da metodologia do amor exigente, nós trazemos para a discussão dos princípios 3 enfoques. E no caso deste princípio, nós sempre vamos falar no eu, no outro e na sociedade. Não só nesse princípio, como também nos outros. O eu, o próprio indivíduo, na sua individualidade, na sua singularidade. O outro, no caso a família, ou o ambiente no qual o sujeito está inserido. E a sociedade, a esfera maior, a nossa comunidade, bairro, cidade, estado, país, planeta, Então, sempre nós procuramos, sim, focar no indivíduo, porque eu devo ser a mudança que eu quero enxergar, que eu quero proporcionar no mundo. Se eu não mudo, nada muda. Mas a gente sempre procura estabelecer um link com os outros enfoques. Qual a minha postura frente ao grupo no qual eu convivo, no caso a minha família, ou aquele local onde eu estou inserido? Qual é a minha postura frente à sociedade, frente à minha sociedade? Com relação ao enfoque no eu, e dentro deste princípio, o quarto princípio do amor exigente, nós somos únicos, singulares e diferentes. Quem eu sou? Eu percebo as minhas diferenças sem tentar me justificar quando preciso melhorar minha conduta, minha postura, minhas ações. Eu estou disposto a rever os meus conceitos? Como me sinto em relação às minhas fragilidades? Vejam, no terceiro princípio,
nós refletimos sobre os recursos serem limitados. No segundo, né, sobre o fato de nós sermos gente, temos defeitos, né, sermos falíveis. No outro, como sou com o outro? Eu sei argumentar a minha opinião num diálogo saudável? Eu valorizo o meu próximo como alguém que tem a sua importância? E a sociedade? Eu aceito os diferentes, os excluídos da sociedade? Eu ajudo a quem quer que precise, respeitando as diferenças e valorizando o papel de cada um? Eu coloco-me à disposição das outras pessoas sem distinção? Então, ao longo do encontro, a gente propõe essa conversa, tá? Lembrando que o enfoque maior sempre será dado no eu. Hoje eu conversarei com vocês e darei algumas sugestões sobre o quarto princípio do amor exigente. Pais e filhos não são iguais. É o princípio intitulado valorizador, porque ele vem mostrar os diferentes papéis que existem dentro das relações sociais, mas enaltecer o valor, a qualidade que cada um dele tem. E como subtítulos, professores e alunos não são iguais, né? Mediadores e mediados não são iguais. O objetivo geral deste princípio é levar a criança ou o jovem a conviver de forma harmônica com o contexto das relações e papéis sociais e familiares. Os objetivos específicos: identificar direitos e deveres dos membros de um grupo familiar e social. Identificar comportamentos adequados e inadequados, né, diante da interação entre as pessoas, né, dos ambientes, dos contextos. Identificar diferenças entre autoridade e autoritarismo. Identificar, né, os papéis sociais e a importância da dinâmica social. Neste princípio, eu saliento a importância das relações sociais saudáveis para a construção da autonomia moral do indivíduo. Nós sabemos, né, que no processo de desenvolvimento da construção da moralidade do sujeito, nós partimos de uma fase de anomia, né, que é a ausência total, né, de regras e de outros conceitos afins, para uma situação de heteronomia, que é quando o indivíduo ele depende de uma organização, de uma orientação que vem de fora, e parte-se para a busca de uma autonomia moral, que é aquele que sabe se conduzir, né, que tem o controle sobre si próprio, né, e sabe diferenciar as atitudes saudáveis das não saudáveis. Esse nível de autonomia moral é fruto das relações sociais saudáveis. Por isso que a gente vai salientar a importância da convivência saudável, da convivência respeitosa e harmônica. Eu sempre trago nos meus materiais uma indicação literária. Hoje eu trago um livro do Stephen Michael King, da editora Brink Book, O Homem que Amava Caixas. A obra explora a complexidade das emoções envolvidas quando se ama alguém. Mostra que, às vezes, o amor pode ser demonstrado através de atos e não apenas de palavras. É uma indicação para aqueles que queiram utilizar, né, a contação, né, a apresentação dessa obra
em seus encontros. Para começar a aquecer a conversa a respeito do quarto princípio, pais e filhos não são iguais, eu trago como sugestão a realização de um jogo teatral, produzindo esquetes. Esquetes são pequenas dramatizações, trazendo para um lado cômico, mas que por meio dessa comicidade a gente vai refletir sobre alguns aspectos. Os participantes serão dispostos em pequenos grupos. Você, facilitador, explicará para o grupo que eles vão realizar um jogo teatral, que consistirá na produção de esquetes. Para isso, você deverá preparar tiras de papel com a situação, a partir da qual os grupos deverão montar as suas esquetes, como por exemplo, grupo 1, algo que sua mãe ou seu pai dizem para você e que você gosta. Grupo 2, algo que sua mãe ou seu pai dizem para você e que você não gosta. Grupo 3, algo que seu professor ou professora diz para você e que você gosta. O grupo 4, algo que seu professor ou sua professora diz para você e que você não gosta. Aqui a gente vai procurar trazer, a comicidade para aqueles bordões e nessa faixa etária, gente, eles terão condições de mostrar assim representação de papéis muito interessantes e divertidos. Mas por meio dessa situação cômica, dá para a gente já ir começando a falar sobre essa questão da diferença entre os papéis, da existência de uma hierarquia, que isso existe, deve existir, em todas as relações sociais, cada um com seu papel, com o seu valor. A ideia, então, com esse jogo teatral, é que os pequenos jovens percebam que há diferentes tipos de papéis exercidos por pais, professores ou outras pessoas de nosso meio social, e a importância das relações saudáveis, pautadas principalmente no respeito, na convivência ética. Em seguida, numa roda de conversa, a gente propõe um breve comentário, sobre as principais ideias que estão ali por trás deste quarto princípio. Lembrando que este momento dessa roda de conversa não pode se estender devido ao fato, desses pequenos jovens, dessas crianças aí, não conseguirem manter também a atenção por um grande tempo e a atividade se tornar entediante. Então, basicamente, nós vamos focar na diferença de papéis. Então, eu exemplifico aqui no caso, pai, mãe, o professor, professora, avô, avó, o cuidador, a cuidadora, No caso, eles podem assumir papéis, dois principais aí, que se desdobram em outras funções exercidas. Por exemplo, a primeira é de conselheiro, a outra de orientador. O conselheiro, ele atua como um guia, como alguém que mostra o caminho, mas também como um legislador, porque ele vai discutir a necessidade das regras, vai exercer os combinados com relação às regras, mostrar a importância da existência delas e fazer valer aquilo que está combinado, O orientador, ele vai ser a referência, ele vai ser o modelo, ele vai exercer a autoridade sendo um exemplo, porque a autoridade ela se conquista sendo um exemplo, não sendo um ditador, porque aí estaríamos no autoritarismo e a grande diferença aí está. Quando nós somos exemplo e aqueles que estão sobre nossa responsabilidade percebem que nós somos o exemplo daquilo que nós pensamos,
daquilo que nós dizemos, né? Eles têm um respeito por autoridade moral. Quando eles não percebem a relação entre o que se fala, o que se prega e as atitudes, caímos no autoritarismo. E aí é um passo muito fácil para a obediência cega. E a obediência cega não leva à construção da autonomia moral, muito pelo contrário, à heteronomia. Porque aquele sujeito, aquele indivíduo, que ele vai fazer as coisas se alguém estiver vigiando, se alguém estiver comandando, ele não vai fazer porque alguém exemplificou isso como uma atitude, um valor importante. Falaremos também sobre a necessidade e a importância da hierarquia, mas que essa hierarquia ela é sustentada por 3 princípios aí. A questão dos valores, né, porque cada um tem o seu papel e o seu valor. A questão do exemplo, mas principalmente a atitude, né? A atitude é a concretização dos valores. E nessa parte dos valores, a gente pode até fazer uma exemplificação com uma nota de dinheiro. Você pega uma nota lá que tem um valor um pouco maior, né? E aí você mostra e pergunta se as pessoas gostariam de ter ali aquela nota. Em seguida você amassa, você dobra, você suja e pergunta se aquela nota continua sendo a nota daquele valor, se eles ainda iriam querer, né? Então, para perceber a importância que cada um tem dentro dessa organização social, seja ela a família, seja ela a escola, seja ela a sociedade. E por fim, trazer à tona a importância da ideia de participação, pois se todos têm o seu valor, todos têm um papel fundamental, né, para uma convivência saudável, uma convivência harmoniosa. A interdependência dos papéis promove a participação conjunta dos indivíduos na sociedade e traz principalmente a ideia de pertencimento. Agora nós vamos passar para uma outra parte do encontro de exploração do 4º princípio, que é a hora de colocar as mãos na massa, a nossa atividade prática. E aí eu proponho a construção coletiva de um mural dos deveres e direitos. E isso vem no sentido de nós percebermos a diferença entre dever e a diferença entre os direitos, mas que estes dois devem caminhar ali lado a lado, né, visando uma vida equilibrada. Para isso, o material a ser utilizado é bem simples. 3 cartazes de papel color 7 ou outro papel colorido, né, com cores diferentes. Post-its de 2 cores, porque aí nós vamos mostrar a diferença entre os direitos e os deveres. Lápis ou caneta. O desenvolvimento da atividade. Cada cartaz representará uma esfera da sociedade. Então, a família, a escola, a comunidade. O participante, né, deverá escrever em cada post-it, né, sendo uma cor de post-it para os deveres, outra para os direitos. Então, você vai entregar o material, as canetas, os lápis, os post-its, e eles rapidamente vão começar a escrever e ir colocando em cada parte correspondente. Esse mural deverá fazer parte da sala do encontro, a partir desse encontro, para que essa questão seja sempre revista. E aí a gente já comece a trabalhar nessa questão do estabelecimento de regras, porque essas regras estarão de acordo com os deveres. Essas regras validarão os nossos direitos. E essa reflexão ajuda muito para a construção da autonomia.
Porque se eu tenho um dever com relação a algo, é porque há a necessidade da existência dele, né? Então, uma regra, ela vai ser construída a partir de uma necessidade e não por uma imposição. Então, esse mural, ele deverá ser sempre retomado por você, facilitador dos encontros aí no grupo do Amor Exigentinho. Em seguida, e já caminhando para a parte final do encontro, nós vamos passar para o estabelecimento das metas. Lembrando que as metas nada mais são que os instrumentos que nos ajudam a ficar cada vez melhores. Se nós temos que mostrar o nosso valor através das nossas atitudes, então ir pautando a nossa mudança em metas é muito interessante. Se no princípio o seu grupo ainda estiver um pouquinho tímido, né, para estabelecer, vale tentar uma meta coletiva, mas ressalto a importância de aos pouquinhos elas se tornarem individuais. E nesse momento da meta, eles sempre comentarem sobre a meta da semana anterior, né? Se eles conseguiram realizar aquilo a que se propuseram a fazer. Isso vai ajudar a pautar as atitudes em objetivos, em propostas de mudanças. E a meta que eu trago como sugestão, mas você poderá discutir com o grupo outra, o que eu farei nesta semana para tentar colaborar com a minha família, exercendo o meu papel de filho. O que eu farei ao longo dessa semana para colaborar com o meu professor, a minha professora, exercendo o meu papel de aluno? O que eu farei, né, como um cidadão ao longo dessa semana para colaborar com a melhoria da qualidade de vida das pessoas ali do ambiente em que eu vivo? Enfim, né, a gente pode lançar mão de várias metas, tá? E é muito importante incentivar que eles façam isso. E no final, o momento, né, o fechamento do encontro com a despedida. E nada melhor para essa despedida que a oração da serenidade, porque ela vai reforçar o vínculo em cada um, o compromisso de cada um para com o outro. Quando nós dissemos assim: eu seguro a minha mão na sua e uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir umas das outras. Força, fé e alegria. Até o nosso próximo encontro.